Meus irmãos, vamos ao nosso estudo bíblico nessa noite, então, nossa campanha. Abra a sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe anotação? Glória ao nome de Jesus. Ontem, o evangelista Carlos trouxe a ministração sobre a palavra e a vontade de Deus para nossas decisões. E todas as nossas decisões devem ser baseadas na palavra de Deus. Nós temos uma grande dificuldade, o ser humano, de esperar em Deus e na palavra. Quando acontece alguma coisa, quando nós precisamos tomar uma posição, a nossa carne quer sair na frente, nós já planejamos, um cronograma ou um organograma para tentar resolver aquela situação. E nós não paramos para ouvir Deus nos falar conosco, nos dirigir pela sua palavra. Então, muitas vezes, como diz o gaúcho, quebramos a cara e ficamos botando culpa nos outros. Esse é o grande mal do ser humano. Mas tem pessoas que têm um pouquinho de paciência e vão para os pés de Jesus e recebem a revelação de Jesus e seguem a direção de Jesus. E Jesus sempre tem uma direção certa para nossas vidas, para tudo que nos cerca, todas as nossas áreas, nossa vida. Jesus sempre tem uma solução. Sempre. Amém? E na questão financeira. Hoje vamos falar de dinheiro. Vamos falar de dinheiro hoje ou não? Quem gosta de dinheiro aí? Quem ama o dinheiro aí? Ninguém levantou a mão? Ninguém ama o dinheiro? Amém, ainda bem que ninguém ama o dinheiro aqui. Se amasse o dinheiro aqui, como diz, está lascado, né? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pensa em todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Será que o crente pode ser rico? Glória a Deus e meu Deus. O que quer dizer o meu Deus? O que é rico? Rico no conceito humano do mundo é ter muitas propriedades, muitos automóveis, muito joias, muito dinheiro, ter tudo que pode ter. Mas a gente fica pensando, um dos homens mais ricos do mundo hoje está com, na conta dele aí, parece que é 120 bilhões de dólares, né? Uma coisinha assim, né? Se tivesse 120 milhões de anos para viver na Terra, não gastaria tudo, né? A riqueza... E ele vai para o céu? Rica, a pessoa rica é uma pessoa que tem abundância de riquezas no meio onde vive. Digamos, aqui na igreja, hoje tem uma pessoa aí que tem aí 500 mil na conta. Quem aí tem 500 mil na conta aí? Esse é rico perto de nós. E o crente, há um pensamento que crente não pode ter riqueza. Mas muitos crentes são ricos e não sabem. Não sabem. Então nós vamos ver alguma coisa na Bíblia sobre isso. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12.
Para alcançar a riqueza é necessário prosperar todos os dias. Todos os dias. O que é prosperar? É progredir, é cada dia aumentar um pouquinho, alguma coisa, uma renda. Eu peguei no dicionário aqui, né? É uma condição de um bem-estar de vida, cada dia um pouquinho melhor. Isso aí é prosperar. E nenhum rico, nenhuma pessoa fica rica de uma hora para outra. As pessoas, elas começam a enriquecer quando vão prosperando dia a dia. Dia a dia, a prosperidade leva a uma riqueza. Alguém pode estar pensando, pastor, vai falar só de dinheiro hoje. Calma, vamos entrar com Deus depois aí. Para nós adquirir uma riqueza, precisamos prosperar todos os dias. Aumentar o patrimônio. Até chegar o momento que diz, estou rico. Posso viver da riqueza. Não preciso trabalhar, quem sabe. Gênesis capítulo 12, vamos à Bíblia. Versículo 1 ao 3. Vamos, que nem ontem. Vamos usar os irmãos para lerem rapidamente a palavra de Deus, que nós precisamos terminar antes da meia-noite hoje. Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. 1 ou 5. Já está os afiados de ontem. Amém, obrigado, irmão Jason. Abraão obedeceu a voz de Deus, saiu, partiu de Ur, e diz no versículo 5, que ele foi com a família e todos os bens que havia adquirido. Será que Abraão era rico ou não? Capítulo 13, vamos lá, do ladinho aí, versículo 2. Qual é a expressão que está aí? Era Abraão muito rico em gado, prata e ouro. O homem que Deus chamou saiu da sua terra com uma grande riqueza. Grande. Diz aí no versículo 6 que Ló e Abraão separam-se. Por quê? Porque a terra não podia sustentá-los, existia muita riqueza. A Bíblia diz que Abraão é o nosso pai na fé, pela sua obediência, pelo seu temor e pelo seu entendimento espiritual de obedecer aquilo que Deus havia designado para ele fazer, ou seja, se deslocar da sua terra. Havia um projeto de Deus para um homem rico. A gente fica lendo a Bíblia, não pensa, não para esses detalhes aí, né? O normal do rico é se estabelecer no lugar e não sair, não se afastar, não abandonar o seu patrimônio. Mas Abraão tinha uma visão de Deus e tinha uma palavra de Deus, sair. Saiu e levou a riqueza. Amém? Vamos ao outro versículo bíblico. Gênesis 26. Gênesis 26, e o versículo de número 12. Semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E o próximo versículo, irmã Josicari. E prosperou o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso.
E prosperou o homem, enriqueceu-se, até que ficou muito poderoso. Em outra tradução diz, ficou riquíssimo. Riquíssimo. Gênesis capítulo 30. Versículo de número 43. Quem pode ler? E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Quem é o homem? Jacó. Gênesis capítulo 39. Versículo do número 2 e 3. Pode ler quem achou. Gênesis 39, versículo 2 e 3. Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. E viu o Senhor que Deus era com ele, e fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Na minha tradução diz, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Versículo 23, o último versículo do capítulo 39. O que diz aí? E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor Prosperava. Então nós vemos aqui, meus irmãos, Abraão, Isaque, Jacó. Abraão passou a herança para Isaque. Isaque passou a herança para Jacó ou não? Sim ou não? Como é que o Isaque foi parar em Padã Arã? Somente com o cajado dele. Atravessou o deserto. O Jacó não tinha nada. Aonde adquiriu a riqueza? Lá com o seu sogro. Mas antes de Jacó chegar no seu sogro, Jacó fez algo importantíssimo, nós vamos falar no decorrer disso. Jacó fez um voto com o Senhor. Capítulo 28, versículo 22. Jacó tem um encontro com Deus. Deus dá uma visão para Jacó. Jacó levanta um altar de adoração ao Senhor. E ele faz um voto e diz, olha, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que eu vou empreender, me der pão para comer, roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, olha só, certamente eu vou ser fiel, certamente eu te darei o dízimo. Então, Jacó atravessou o deserto sem nada. Adquiriu a riqueza lá, sofreu, trabalhou 20 anos, 14 anos pelas duas filhas do Labão, e mais 7 anos, mais 6 anos pelo restante que ele ia adquirir, que Deus ia dar para ele. Quando completou 20 anos, Deus dá uma ordem: sai, volta para a terra do teu pai. Amém? Então nós vemos, meus irmãos, agora José chegou como escravo no Egito, e a Bíblia diz que José foi vendido na praça pelos mercadores, e o Potifar, o chefe do presídio lá, o carcereiro-chefe, comprou José e colocou ele lá. E a Bíblia diz que tudo que José fazia prosperava.
e adquiriu tanta confiança da parte do seu senhor, o Potifar, que o Potifar deixou a casa dele à disposição de José. José mandava em tudo, porque tudo que José fazia prosperava. Cada dia José crescia um pouquinho mais. Cada dia José adquiria alguma coisa a mais. O senhor Potifar via que a bênção de Deus estava sobre aquele prisioneiro. Estava sobre aquele homem, aquele jovem, que estava ali servindo na casa do Potifar. Então nós vemos, meus irmãos, que Deus ele tem maneiras, tem maneiras de abençoar o seu povo. Pode enriquecer, pode tirar a riqueza. De um escravo ele pode fazer alguém rico, porque Deus é o dono de tudo. Nós não pregamos que Deus é o dono do ouro e da prata? E o dono do ouro e da prata quer dar ouro e prata para nós, mas com um objetivo, com um propósito. Salmos de número 35, e o versículo de número 27. Glória a Deus. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor seja agradecido, qual ama a prosperidade do seu servo. Na minha tradução diz na última parte, e digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Então Deus, ele tem prazer aqueles que prosperam, sempre com um objetivo. Deus tem prazer. E volta a dizer, o que é prosperar? É desenvolver-se, é aumentar, é ter uma condição de bem-estar, de vida melhor. Mas o que acontece hoje? O pensamento de muitas pessoas, os cristãos principalmente, se acomodam. Se acomodam. Mas a vontade de Deus, ontem o irmão Carlos falou sobre a vontade de Deus, também é isso. Deus se compraz na prosperidade do seu servo, ou da sua serva. E aí a gente chega num pensamento, será que ser rico é bom? Ser rico é bom? Como chegar à riqueza? O que é ser rico? Eu peguei alguma coisa aqui que diz assim, ó, é a capacidade, a sua capacidade de aproveitar os poucos ou muitos recursos que você tem, dirá se você é uma pessoa rica ou pobre. O recurso que eu tenho, que você tem, conforme nós aproveitamos, conforme nós usamos, vai dizer se nós somos ricos ou pobres. Porque nós não podemos entrar no pensamento do mundo que ser rico é ter muitos bens, muita coisa material, não. O rico, ele pode ter tudo isso, mas ele não tem paz. Você já viu um rico hoje, ou um milionário, que mora numa casa simples, sem grade, sem alarme, sem nada? Cá para nós aqui, ó, vou falar bem baixinho. O dia que você recebeu uma rescisão do contrato, do teu trabalho, trabalhou um monte de ano, pegou aquela bolada, o que você fez? Ninguém sabia, não conta para ninguém, escondidinho, para ninguém saber. E você já se preocupa, tem que me cuidar, porque se eu andar naquela rua lá, tem muito ladrão. Na outra rua lá tem assaltante, eu tenho que me cuidar. Botar na meia, eu sei uma pessoa que botou na cueca. Foi receber a rescisão no sindicato, onde nós trabalhávamos na empresa, aí, na Zona Norte, nas bairros São Geraldo ali, né? O pessoal está de binóculo, querendo pegar alguma coisa ali, e diz, olha, vou ter que apelar, vou colocar na cueca o dinheiro lá. Dinheiro vivo, né? Era uns 5 mil e pouco, né? Se apavorou, né?
E ligeirinho pegou um ônibus e foi correndo para casa. As pessoas se cuidam. Agora imagina se a gente que recebe um valorzinho, você recebe um valorzinho, se cuida, imagina quem tem bastante. Ele vai sempre se cercar de uma segurança maior e nunca vai ter paz. Porque a câmera pode falhar, o segurança pode falhar tudo. Até o cachorro lá, o Rottweiler, pode falhar. Os caras estão tão espertos hoje que dão veneno, matam o cachorro e entram na casa, na mansão e faz aquilo. Né? Então não tem paz. Agora, tem pobre que é rico e tem paz. Tem paz. E ser rico é uma liberdade que nós temos de escolher. Esse pastor vai falando de dinheiro. Vamos à Bíblia? Deus quer que nós tenhamos condições. Prosperamos. Tenhamos riqueza. Para quê? Um objetivo tem. Vamos ao objetivo? Vamos entrar primeiro em Deuteronômio 28. Quem pode ler para nós? Todo mundo conhece, né? Deuteronômio 28. Na restauração tu fala muito, né? Bendito será os entrares, bendito será os saíres. Mas e antes? Deuteronômio capítulo 28. Versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Quem pode ler o seguinte? O 3. O 4. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. 5. Bendito teu cesto e a tua maçadeira. 6. Bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. 7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. 9. E os jovens estão estudando aí, bom de leitura aí, onde é que estão? Não estão mudo hoje, né? O Senhor te confirmará para si por povo santo, quando te tem jurado, quanto guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andareis nos seus caminhos. Seguinte. E todos os povos da terra virão e és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. Próximo. O Senhor te fará jogar de bens dos frutos do teu ventre, e dos frutos dos teus animais, e dos frutos da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra, no seu tempo, para abençoar-te da obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, sim, tu não tomarás emprestado. 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Amém? Olha só, o início está dizendo, a bênção vem através da obediência, através de ouvir a voz do Senhor e colocar em prática. E veja que Deus vai fazer tudo isso. É Deus. Deus vai abrir caminhos. Deus vai preparar situações para que a bênção de Deus venha sobre a nossa vida, a nossa família, o nosso lar, a nossa parentela,
E eu fiquei impressionado, na minha Bíblia diz aqui o versículo 8, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. Tem gente que está determinando por conta hoje. Não, é Deus quem determina. Tem gente que diz, irmão Hermes, eu determino tal coisa. Nós não temos poder para determinar nada. Deus tem poder para determinar a bênção. E ela vem através da obediência. Ele disse, ouvir a minha voz. É simples, é ouvir a voz do Senhor. Irmão Carlos, é fazer a vontade dEle. Ouvir a voz, Ele fará tudo isso. Não vai tomar emprestado, vai emprestar. Para emprestar tem que ter bastante, irmão Guaraci. E bastante mesmo. O senhor tem para me emprestar hoje? Então Deus quer dar, Deus dá riqueza. Olha só, a bênção vem sobre tudo. Plantação, produção, tudo. É Deus que está dizendo. Isso aqui não é lei cerimonial, é lei moral de Deus. É lei moral para a igreja hoje. Porque a igreja está na terra para ouvir a voz de Deus, obedecer a palavra de Deus. Obedecendo vem sobre a igreja a determinação do Senhor. Amém? Então a vontade de Deus é nós sermos prósperos e enriquecer para glorificar o nome dEle. Ele diz aqui, versículo 10, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O crente vai estar grandão, hein? Vai estar bem economicamente, vai estar aí dando ordem em nome do Senhor. Amém? São Mateus capítulo 6. O objetivo primordial que Deus quer nos dar riqueza e vai nos dar e quer nos dar. E tem, aliás, o prometido tem uma prioridade, tem que achar em nós fidelidade. Fidelidade. Se Deus não vê que nós somos fiéis, Ele não vai poder nos abençoar. Não porque Ele não queira, é porque a nossa infidelidade fecha a porta da bênção sobre nossas vidas. São Mateus capítulo 6, versículo 24. Quem pode ler para nós? O que diz a Bíblia? Ninguém poderá servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Aqui está Jesus falando a respeito de dois senhores. E hoje, no século que nós estamos vivendo, está bem claro isso. O dinheiro hoje tem se tornado senhor da humanidade. Senhor. As pessoas se matam, trabalham para adquirir o dinheiro. Muitos para coisas lícitas, mas muitos para as coisas ilícitas. E Jesus aqui nos mostra que nós podemos ter a riqueza, mas não servir a riqueza. Nós podemos servir a Deus sendo fiel e usar a riqueza que Ele nos dá para abençoar a obra de Deus. Esse é o propósito de Deus na terra. Ele quer que os crentes sejam prósperos para abençoar a sua obra, para que a sua obra venha a se desenvolver. Vocês todos sabem que a obra de Deus hoje carece de recursos financeiros. Para estruturar uma igreja, para enviar um missionário, para abrir portas no campo missionário, precisa de recurso financeiro. Agora, como o evangelista Tamura foi para a Índia com a sua família, foi gasto um monte de dinheiro, a Josafé gastou muito dinheiro. A passagem ali da família toda. E os outros missionários também. Então, da onde Deus tem o dinheiro? No bolso dos crentes. Quando o crente prospera, ele vai ser fiel a Deus. E vai abençoar a obra de Deus. Vamos ler São Lucas capítulo 8. Quem está anotando, diga amém. Tá light, daqui a pouco começa a coisa a apertar o bolso.
São Lucas capítulo 8, versículo 1 ou 3 diz assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também havia algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. A irmã Joana aqui é uma irmã abastada. O marido dela era procurador de Herodes. E aonde ela estava? Prestando, ajudando o ministério de Jesus. Prestando ali assistência com seus bens. Então nós vemos, meus irmãos, que a riqueza ou a prosperidade, quando nós temos, tem um alvo, tem um objetivo: abençoar a obra de Deus. Porque o próprio Jesus disse lá em São Lucas 6,38, quem pode ler para nós a primeira parte? Eu acho muito sabe de cor e salteado, mas estamos aqui no estudo bíblico, é importante ler, porque lendo a gente vai memorizando. São Lucas 6,38. Tem muita gente que pensa ao contrário desse versículo. Eu recebo e não dou. Dai, e dar-se-vos-á. Amém, obrigado, Margarine. Dai e dar-se-vos-á. Esta é a chave da bênção para nossas vidas. Mas tem muita gente, pastor Antônio, que diz: eu recebo e não dou nada. Tudo para mim. E o resto, que se vire. Então nós vemos que essas mulheres tinham a visão do ministério de Jesus, abençoar o ministério de Jesus, abençoar a obra do Senhor. Agora, tem uma questãozinha muito séria aqui. Deus quer nos dar. Deus quer abençoar a igreja. Deus quer abençoar homens e mulheres. Agora, se essa prosperidade que recebemos de Deus, ou a riqueza, vier a nos trazer pobreza espiritual, e em vez de ser bênção, se torna em maldição. Sabia? Tem muita gente que, eu já conheci pessoas desde o antigo ministério, que Deus abençoou de uma forma tremenda. Começou a embolsar um dinheirinho, embolsar, e acabou os cultos. Nunca mais igreja. Prosperou, enriqueceu, e foi Deus que abriu portas. E portas boas. E portas que não impediam de estar nos cultos. Mas a pessoa criou, né? O olho cresceu, como diz, e esqueceu de Deus. E em vez da bênção, ser uma bênção, virou uma maldição. Porque acabou empobrecendo espiritualmente e desviando essa pessoa da presença de Deus. Consequência, lá mais tarde perdeu tudo. Ficou na miséria. Porque Deus deu a bênção para abençoar a obra dele. Por isso São Lucas fala, capítulo 6, versículo 24. Quem está acordado, diga amém. Diz assim, Lucas 6, 24. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. E ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Deus abençoou muita gente, mas esqueceram do Senhor. A bênção virou em maldição. E quando chega a maldição na casa de alguém, é terrível. Há uma destruição completa. Tudo, meus irmãos, que Jesus nos dá, é para nós abençoar a sua obra. Tem gente que recebe de Deus, recebe muitos recursos, mas também esbanja aquilo que Deus dá. Não sabe usar e distribuir para quem precisa. Vamos ver o que Jesus falou nisso, capítulo 6 de São João. Quem está anotando, diga amém. Capítulo 6 de São João, na multiplicação dos pães e peixes, ali nós vemos uma ação de Jesus
orando, abençoando, e 5 pães de cevada e 2 peixinhos são transformados pelo poder de Deus e alimentam um número aproximado de 5.000 homens, fora as demais mulheres e crianças que estavam ali. E a Bíblia diz que quando já estavam fartos, versículo 12, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Jesus nos abençoa. Tem gente que despreza. Se Ele me abençoou hoje, vai me abençoar amanhã. Nós precisamos ter cuidado. Aquilo que Jesus nos dá, precisamos guardar com muito carinho. A bênção de Deus não pode ser jogada fora. Não pode ser desprezada. Deus não se agrada do desperdício. Deus não se agrada do desperdício. Deus quer prosperar as nossas vidas. Vamos agora ver a diferença, para depois nós entrar aqui algo que está mexendo no meu coração aqui. A diferença da riqueza do ímpio e a diferença da riqueza do cristão. O ímpio, ele busca a riqueza lá fora. Ele se arrebenta, trabalha, faz trapaça, engana, pisa por cima dos outros, para adquirir riqueza, para tentar saciar algo que está dentro dele que só Deus pode saciar. E ele está que nem a sanguessuga lá de Provérbios, né? Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Só que, como não tem Deus na riqueza dele, aquilo ali se transforma num veneno. Num veneno. E lá em 1 Timóteo 6, quem pode abrir para nós? Versículo 9 e 10. 1 Timóteo 6, versículo 9 e 10. O ímpio, ele se enfim, trapaça, engano, negócio ilícito. Ele quer ter bastante. Não importa a origem, importa ter. Mas é um veneno para ele. 1 Timóteo 6, versículo 9. O que diz? Mas se querem ser ricos, caem em tentação, enlaçam em muitas concupiscências loucas e nocivas, e submergem os homens à perdição e ruína. Amém? Isso também serve para cristão. Paulo falou para os cristãos. Mas a mesma palavra leva, mesmo buraco que pode levar o crente, leva o ímpio também. Cai em tentação, leva para a perdição, para a destruição da sua vida. Porque ele busca lá fora. A riqueza dele é adquirida da forma que ele quiser. Agora, o cristão ele tem uma riqueza. O cristão não busca a riqueza lá fora. O cristão, Evangelista Carlos, ele tem uma riqueza dentro dele, que ele não sabe usar muitas vezes. Tem uma riqueza muito profunda, que vem através da palavra de Deus. Nós lemos aí em Deuteronômio 28. Quando ouvimos a palavra de Deus, começa um processo na nossa vida. Quando ouvimos e somos fiéis, começa um processo na nossa vida. Uma mudança de atitude, de pensamento, de ações, começa dentro de nós. E eu acredito que todos que se converteram aqui, depois de uma idade, antes de converter eram esbanjador, eram gastador, não tinham nada que nem eu, não tinha nem onde cair morto, como diz aí, né? Mas quando a gente aceita a fé, começa uma mudança dentro de nós. A palavra de Deus começa a nos mudar, nos transformar, e Deus começa a nos abençoar quando nos submetemos à palavra do Senhor. Deus começa a nos prosperar. Eu lembro que quando me converti, logo os meninos eram pequenos, nós tínhamos um trabalho de evangelismo e dependia do carro de um irmão. Eu nunca gostei de depender dos outros. Tem as coisas da gente. Fazia o evangelismo pelas madrugadas no centro de Porto Alegre durante muito tempo. E eu disse um dia, eu não vou depender mais, eu vou tirar, não tinha carteira de motorista, vou tirar a carteira. Tirar a carteira de motorista. Eu estava com uma idadezinha, não tinha 18 mais, né? Eu tinha bem pouquinho mais.
Vou tirar a carteira de motorista e vou orar e Deus precisa dar um carro para nós. Tirei a carteira de motorista. E o carro? E dependendo dos outros. E o irmão, volta e meia, não estava muito feliz para sair de madrugada pelo centro para evangelizar mendigo, drogado. E eu comecei a orar. E eu disse, e antes de tirar a carteira, Deus me deu um sonho. Eu estava um dia dirigindo um Fuca azul. Coisa linda aquele Fuca. E sabe, a gente dar de carona é uma coisa, né, irmãos? Senta ali e para, né? Estaciona ali, né? Agora a sensação de dirigir é diferente, né? E eu sonhei e eu estava dirigindo, coisa gostosa, coisa boa aquilo ali. Me acordei, dei um pulo e deu cotovelaço na irmã Rosângela. Sonhei. Estava dirigindo um carro. Parece coisa do outro mundo, né? E eu disse para ela, e era um Fuca azul. Não sei se ela se acordou, pá, veio pro lado. E ficou gravado aquele Fuca azul. Mas e agora? Construindo uma casa, com filhos pequenos, a esposa fazia um trabalhinho, volta e meia, uma vez que outra. Fazer o quê? Ter que enxugar. Sobrou um dinheirinho, abriu uma conta poupança, R$90. Elas estão rindo, mas começa com pouco. Se eu tivesse 10 mil ali, não precisava abrir conta. Mas depois eu conto o restante. Como Deus abençoa. Deus gera em nós, quando a gente tem um propósito com Deus, Deus vai gerando dentro de nós a riqueza, a prosperidade. A gente vai ter visão das coisas de Deus, e Deus vai dando estratégia para a gente buscar aquilo ali, para o bem da obra de Deus. Eu tinha um sentimento, eu preciso ter um carro para fazer a obra de Deus. As crianças pequenas, andar com criança, né, para cá e para lá, na época do antigo ministério, que era longe, lá no Lombo do Pinheiro, quem conhece, as igrejas longe. Mas Deus começou a gerar dentro de mim um desejo, eu vou avançar, eu vou ter esse carro. E depois daquela, eu entendi que foi uma visão depois, aí sim, né, acendeu uma chama aqui, eu vou fazer tudo para ter esse carro. Por quê? Porque havia um propósito, aleluia. Se você quer abençoar a obra de Deus, se você quer prosperar, ter aquilo que precisa para a tua vida, a tua família, deixa Deus trabalhar no teu interior. Deus quer te dar riqueza. Deus te dá riqueza para nós, para usar na obra dele. Não riqueza para nós se soberbecer, né? Ah, eu tenho. Não, não é isso. O que eu tenho é para a obra de Deus. O que eu tenho é para fazer a diferença, para ajudar a obra de Deus. Amém? Mas há um problema muito sério hoje. Tem crentes que têm um problema sério. Levanta a mão assim. Todos. Tua mão não pega fogo às vezes? Quando pega um dinheirinho? Hein? Meu Deus, tem uns que nem as moedinhas, né? Logo para sair da mão, né? Nem as moedinhas. O dinheiro é como fogo na mão de alguns. E aí nunca consegue ter alguma coisa para abençoar a obra de Deus. Para que haja prosperidade na sua família, na sua casa. Tem uma doença chamada oniomania. Quem já ouviu falar? Oniomania. É uma doença que é um impulso, né, doentio que as pessoas têm de comprar coisas sem necessitar delas. Então o dinheiro queima na mão. Por que as pessoas fazem assim? Porque elas são pessoas tristes, frustradas, e quando pegam dinheiro, aquela euforia de fazer alguma coisa, vai e compra, às vezes sem ter necessidade nenhuma. Passa aquele momento de euforia, ele comprou alguma coisa, quando cai em si, mas eu já tenho isso, não precisava. Aí vem a tristeza de novo. Pega um dinheirinho de novo, correndo. Impulsividade, né? Compulsividade e ansiedade, entra tudo junto. Tudo as dade aí. Entra todas as dade e leva a pessoa à ruína. Porque não pode.
A pessoa não para planejar a sua vida financeira, a sua vida, né, material, para ter alguma coisa para o seu conforto e para a obra de Deus. Então esse problema é seríssimo. A Bíblia diz em Isaías capítulo 55, versículo 2, eu vou ler aqui, eu acho que todos conhecem, né? 55, versículo 2 diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Tem muita gente que gasta em tanta bobagem, às vezes com uma necessidade grande em casa, e a impulsividade ou compulsividade, junto com a ansiedade, leva a pessoa a gastar o dinheiro. Poderia suprir uma outra necessidade, algo que poderia abençoar a sua família, abençoar a obra de Deus. Abençoar a obra de Deus, Isaías 55, 2. Que coisa terrível isso. Mas o apóstolo Pedro diz, capítulo 5, lá, versículo 7, que é para nós lançar sobre o Senhor Jesus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós em todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida. Amém? E quando o dinheiro é como fogo nas mãos da pessoa, traz problemas seríssimos. Seríssimos. Primeiro problema que acontece, dá um distanciamento no relacionamento conjugal. O casal não se entende quando falta o dinheiro, quando começa a queimar o dinheiro. O homem, como diz um ditado aí, né, bota de colherinha para dentro de casa e a mulher joga de pá pela janela. Ou às vezes vice-versa, né? O homem é gastador e a mulher é econômica. Ou a mulher é gastadora e o homem é econômico. Aí começa a dar choque. Há uma necessidade, começa a dar choque. Não há uma compreensão. Então dá um distanciamento do relacionamento conjugal, por causa de dinheiro. Isso é lícito? Isso é bom? Está na palavra? Não. Deus não quer isso. Deus quer que o casal viva em harmonia, glorificando o nome dele até na área financeira. Segundo problema, insegurança familiar. A família fica insegura. Pode surgir uma necessidade e não tem aonde suprir, não tem o que suprir porque não tem dinheiro. Não tem verba. Dá aquela loucura, né, quem tem filho pequeno, né, vai se aproximando no final do ano e fica pensando, olha, vai começar o colégio lá em fevereiro, março, tem que comprar material escolar, está tudo caro, e se não tem verba? Fazer o quê? O que as pessoas fazem quando não tem dinheiro? Vão lá naquele cidadão, chamado agiota, um empréstimo. Vamos lá, empréstimozinho lá, a porcentagem é pouca, 5%, 10% ao mês, dá para comprar um material escolar, entra num buraco. Terceiro ponto, problema que surge na família, irritação, tensão, saúde afetada, a gente fica doente, que está faltando a verba, o dinheiro queimou nas mãos de alguém, coisa triste isso. E o quarto, o mau testemunho diante da sociedade. Quanta gente vira caloteira, né? Meu Deus do céu. Mas o crente aquele da esquina lá, está devendo. Que feio, que horrível. O nome de Jesus está sendo blasfemado. Tudo isso porque o dinheiro está queimando na mão. Estão aí ainda? Estão todo mundo aí? Sem controle. Será que é isso que Deus quer para a igreja? Para nós, homens e mulheres, servos de Deus? Não. Não, não e não. Quantos projetos, quantos sonhos são adiados por causa dessa decisão de não pensar no dia de amanhã? Quantas coisas. Pessoas que se preocupam somente com o hoje. Aí o caminho vai levando a um caminho de desgraça, de empobrecimento e miséria.
E aí eu fico pensando, Abraão, Isaac, Jacó, Deus deu riqueza, abençoou eles. E nós, com uma grande tarefa de hoje, da igreja evangelizar o mundo, sem recurso, sem condições financeiras, e aonde está o problema? Naqueles que não entendem, não colocam a palavra de Deus em ação. Aleluia. Segundo grande problema que acontece, que a pessoa não pode prosperar. Não gosto de falar dele, mas tem que falar, né? É um problema chamado preguiça. Preguiça. Vamos ler a Bíblia? Quer prosperar, mas com preguiça? Não dá. Teimou, né? Capítulo 6 de Provérbios, versículo 6, versículo 9, diz assim: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquerejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Como é que a obra de Deus é abençoada? Como é que a minha família vai ser abençoada se eu sou preguiçoso? Como é que meus filhos vão ser abençoados? Quem tem criança pequena, né? Criança precisa de roupa, calçado. Há uma tranca chamada preguiça que vai levando a pessoa à miséria. Miséria. Aí muitas pessoas, muitos crentes dizem, mas aquele ímpio lá é abençoado. Ele tem dinheiro, tem recurso, ele faz alguma coisa. Nem toda pessoa rica é ladrão. Eu conheço pessoas que têm dinheiro que não são ladrões, são honestos, mas sabem aplicar o seu dinheiro. Sabem fazer render o dinheiro. Né? A minha esposa trabalha na casa de uma pessoa aí que tem muito dinheiro. E a comida dele lá é arroz, feijão, uma carnezinha e uma saladinha, e tão bem. E nós, muitas vezes, tem que ter 5, 6 tipos de comida. Não come tudo, e às vezes tem uns que botam até fora a comida. É pecado. Mas o rico lá... Mas ele sabe economizar, ele sabe juntar, ele pensa lá na frente. Mas aquele rico só viaja. Ele tem um planejamento. Eu queria ser rico para viajar bastante. Tu é rico e não sabe. E uns que a preguiça tranca de enriquecer, vai empobrecendo em vez de enriquecer. Aqui nos diz, né, um pouco para dormir, um pouco para tosquerejar, cruza os braços e a pobreza vem como um ladrão. Um dia uma pessoa me falou dentro da igreja, dizendo assim, eu acho que o irmão estava junto, não estava? Uma pessoa aqui na frente falou a mim, um rapaz, não é da igreja, queria matar quem fez o trabalho. Eu disse para ele, fulano, vai lá no céu e mata Deus. E ele disse, estou pagando mico com essa roupa aqui, uma roupa de trabalho. Vai no céu e mata Deus. Deus disse, do suor do teu rosto tirarás o teu sustento. O homem errou, pecou, vai à luta. O sustento. Para quê? Para abençoar a família e a igreja, a obra de Deus. Mas tem pessoas que não entendem isso. E não adianta querer ficar com inveja ou ciúme do ímpio, não. Não adianta nada. Deus continua dizendo lá na sua palavra, se ouvir a minha voz e obedecer, cumprir o mandamento, a bênção vai chegar. Mas tem que obedecer. E a voz de Deus diz, trabalhe. Bota a preguiça para fora, para longe. Provérbios 19, 15. A hora, tem que seguir aquele relógio lá, tenho alguns minutos só. Está tão bom aqui. Eu estou gostando de falar, não sei se está gostando de ouvir. Eu estou apanhando mais uma vez. Estou faz dias já apanhando bastante pela Bíblia, graças a Deus por isso. Não que eu seja preguiçoso, eu gosto de trabalhar. Capítulo 19, versículo 15 de Provérbios diz assim, a preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. Que
coisa, né? Consequência da preguiça. Tem algum preguiçoso aí ou não? Capítulo 10 de Provérbios, versículo 4, diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que é um diligente? É uma pessoa ativa, é uma pessoa aplicada, zelosa, né? Se esforça. O antônimo, contrário de diligente, o que é? O desleixado, o preguiçoso. Aí a Bíblia diz que passa fome. É um princípio da Bíblia Sagrada. E como é que a obra de Deus vai padecer por causa das pessoas? Não pode. Não pode. Aleluia. O trabalho, tem um provérbio do mundo aí, enobrece o homem. O trabalho ajuda. Amém? Vamos agora entrar no caminho da prosperidade. Como prosperar? Como prosperar? São Lucas 16:10. Quem pode ler para nós? Quem está anotando, diga amém. Quem é fiel no pouco ou do mínimo, é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Para que a prosperidade venha chegar a nós, Deus quer ver isso, fidelidade. Fidelidade. E a Bíblia nos dá a receita. Malaquias capítulo 3. Vamos lá. Acho um dos textos mais lidos nas igrejas hoje. Caminho da prosperidade. Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Tem muita gente que diz assim, eu vou trazer o dízimo porque é ordem de Deus. E é ordem de Deus. Mas as pessoas não compreendem, muitas vezes, que essa atitude, né, tem consequência no mundo espiritual superior e inferior. Sabia? Olha o que diz a Bíblia. Trazer os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Trazendo o dízimo, o mundo superior, o mundo espiritual superior se movimenta, o céu. O céu. Se movimenta em direção a quem? Ao dizimista. A pessoa usou uma chave que é material, mas que tem consequências espirituais. Tem gente que diz assim, é 10%, eu vou dar 9%, vou dar 8%, 5%. Eu recebi só R$1 ontem, não vou dar 10 centavos, que vergonha. Vergonha roubar de Deus. Se você trabalhou, recebeu R$1, você tem compromisso perante Deus de dar 10 centavos de dízimo. Se não dá, está roubando de Deus, diz a Bíblia. O que vai fazer 10 centavos o tesoureiro da igreja? O que vai adiantar 10 centavos? Pode não adiantar muito.
na terra, mas espiritualmente é uma chave poderosa para repreender demônio. O dia que eu estiver ganhando 2, 3 mil reais, eu vou trazer o dízimo. Nunca vai trazer. Se não é fiel no pouco, no muito também não vai ser. Vai ser capenga. E a Bíblia nos diz que a consequência no mundo espiritual superior, as janelas do céu se abrem. E também há consequências no mundo espiritual inferior. Por vossa causa repreenderei o devorador para que não consuma o fruto da terra. Por que muitas pessoas não podem prosperar? Porque não dizimam. Não tem esse entendimento, não é a igreja, não é o ministério, não é o pastor, é a palavra de Deus. Eu dizimo para fechar a boca do diabo, para repreender os demônios e para glorificar o nome do Senhor. Eu sou fiel no meu dízimo de um salário mínimo, ou de meio, ou de 100 reais, ou de 10 reais. Eu sou fiel porque eu quero ver a bênção de Deus sobre a igreja e sobre a minha vida. O Jacó disse lá, né? Senhor, me der pão e roupa, certamente eu te darei o dízimo. Vou ser fiel. E a Bíblia não expressa, não abre para nós esse leque aqui, mas certamente o Jacó foi dizimista, não sei como, porque senão Deus não havia abençoado ele da forma que abençoou, ser riquíssimo. Ele fez um propósito com Deus e Deus cumpriu a parte dele. Deixou pobre o Labão, o sogro, e enriqueceu o genro Jacó. Então muitas pessoas não entendem isso, que ser um dizimista, seja lá 1 centavo se for dizimar, é bênção de Deus sobre a tua vida e a tua família. E você deve estar dizendo para Deus, Deus, eu sou fiel no mínimo, do mínimo, do mínimo. Está dizendo isso para Deus. E Deus o que vai fazer? Vai abrir as janelas do céu. Se o meu servo é fiel no 1 centavo que ele vai dar de dízimo, eu posso dar 1 milhão para ele. Deus vê assim. O que eu vou fazer com 1 milhão? Se é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Deus está vendo isso. O pastor, quem sabe, não vê, mas Deus está vendo a fidelidade da pessoa. Então seja fiel. Seja fiel. Segundo princípio do caminho da prosperidade, vamos a Provérbios. Quem está cansado, diga amém. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Eu vou ler porque parece que cansaram. Quem cansou de ler aí? Quem pode ler para nós? Irmão Rodrigo, lê para nós. Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Irmão Nelson, então lê. Se a tua é diferente. Amém? Obrigado. Honra o Senhor, na minha tradução diz, com os teus bens. Honra o princípio da honra. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Toda a tua renda. As pessoas que honram a Deus, Deus se compraz com essa honra, e diz a Bíblia que Ele vai encher fartamente. Olha, encher já é bom, irmã Karine, imagina fartamente. Encher já é bom, imagina fartamente. E se encherão fartamente os teus celeiros. Princípio da honra. Eu entender que eu tenho que honrar a Deus. São Marcos capítulo 12 fala ali a respeito, né, do Jesus falando a respeito dos discípulos, preocupados eles ali com honrar o César, né, pagar o seu imposto. Jesus disse, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso está dizendo, devemos pagar nossos impostos, ser cidadãos corretos, pagando nossos impostos, nossas obrigações, mas com Deus também ser corretos.
Daí a César que é de César e a Deus que é de Deus. É um princípio que movimenta a engrenagem da prosperidade. Amém? Terceiro ponto do caminho da prosperidade, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3. Versículo de número 10 diz assim: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Coisa séria, né? Pois de fato estamos informados de que entre vós, olha só, havia entre a igreja lá, pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo outro tipo de trabalho, né? Se intrometendo ou fofoqueando na vida alheia. É o que diz a Bíblia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Caminho da prosperidade é trabalho, se dedicar ao trabalho. Porque é uma ordem bíblica. Provérbios 6:6, irmão Carlos, lê para nós a primeira parte. Que bichinho tremendo esse, né? A formiga. Provérbios 6:6. Aleluia. 6:6, primeira parte. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e se sabe. Amém. Como é que um bichinho desses, né, Deus colocou no seu instinto esse sentimento de fazer alguma coisa, pensando no futuro? Pensando no futuro. Coisa tremenda isso. Olha o que diz Provérbios capítulo 3. Provérbios, vamos aqui. Capítulo 30 e versículo 25. Diz assim: as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Um bichinho tão insignificante, mas que Deus colocou nela um sentimento de preparar-se para o futuro. O futuro. Deus é Deus que nos ensina através de todas as situações da vida na terra. Trabalho. O que o trabalho vai produzir, vai nos ajudar na questão da prosperidade? O trabalho vai trazer o conhecimento. Trabalhando, nós vamos conhecer as coisas. Conhecendo, nós vamos crescer. Crescer, nós vamos ter mais recursos para aplicar na nossa vida familiar e no reino de Deus. A empresa que eu trabalhei 16 anos, eu entrei lá como lixador de vidro. Não sei se era esse o nome. Fazia vidro para laboratório, material especial. E a primeira semana que eu entrei, eu fui lá para uma lixadeira e comecei a lixar vidro. Com um pavor, um medo, aquelas coisas afiadas ali, né? Quem já entrou no laboratório vê que tem muitos tipos de vidros ali, chamados vidros borosilicato. Tem quitazatos, tem Erlenmeyer, tem balões, de todos os tipos. Então eu estava lixando. Passou-se uns dias, um dos meus patrões, eram dois, me disse assim: mas eu acho que tu é mais útil lá na expedição. E não é que eu estava parado, eu estava lixando. Eu vou para a expedição. A expedição melhorou. Estava só assinando notinha, recebendo material, produto pesado. E fiquei ali alguns anos na expedição. Quando deu a oportunidade, eles separaram esses dois sócios. E aí um deles me deu a chave da empresa, eu abri e fechava, fui crescendo. E na época ainda não tinha, né, as transações por internet, por banco. Então, o homem confiou em mim para depositar o dinheiro que entrava na empresa. Eu fui crescendo. Meu salário era pouquinho. E quando eu fui para o meu xerifado, aumentou mais um pouquinho.
Depois, quando houve essa separação desses dois sócios, que eu comecei a fazer serviço de banco, né? Comecei a lidar com o financeiro da empresa, levar um dinheirinho. Aí ele viu minha fidelidade e disse, eu vou te dar mais 100. Isso aí há 15 anos atrás. Eu recebia uns 900, mais 100 por mês, ajudava bastante. Depois aumentou um pouquinho mais, foi para 200. Porque eu fui crescendo, fui entendendo. Não que seja um expert, né, no financeiro, mas ele viu a minha fidelidade. Eu estava orando. Deus, eu preciso crescer, eu preciso prosperar, eu preciso comprar um carro, Senhor. Eu tive o sonho do Fuca. Deus vai agindo assim. Havia um objetivo. Não é para comer churrascado toda semana. Não, estava construindo uma casa lá, eu mesmo fazendo. Então, Deus no trabalho vai nos dando prosperidade. Quando a gente tem um alvo. Um alvo. Aleluia. Aleluia. E a formiga nos ensina isso. Trabalhar pensando no futuro. Vamos em frente. Para o caminho da prosperidade nos alcançar, nós precisamos de um planejamento. E o planejamento, nós sabemos que tem o pequeno, médio e o longo prazo. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Provérbios capítulo 21. Quem está cansado diz glória a Deus. Se dá glória a Deus, Deus fortalece, né? Diz assim, Provérbios 21:5. Quem pode ler para nós? Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Aí está a pessoa planejar. Quando se planeja, vem a abundância. São Lucas 14:28 nos diz a palavra de Deus. Mateus está por aí, irmão Mateus? Então lê para nós. Capítulo 14, São Lucas, versículo 28 ao 30. Quem pode dar glória a Deus? Ser rico tem um caminho a andar. Ser próspero tem um caminho a andar. Provérbios, Lucas 14:28. Planejamento. Precisamos planejar. No meu objetivo do Fuca, eu planejei. Né? Fuca é carro, hein? Fuca é carro. Tem gente que Fuca não é carro, Fuca é carro. Tem motor, tem 4 rodas, né? Tem porta, tem tudo isso. E é um bom carro. Eu fiquei 6 anos com esse Fuca. Juntei um dinheirinho desses que vinha por fora, da bênção, abri uma conta poupança. Quem sabe o que é conta poupança? Levante a mão aí. Tá cheia ou tá vazia? Esse diz assim, ó, é que estão abornados. Quando você bota a mão assim, pastor, ó, tá assim, ó. Uma conta poupança. E agora, um Fuca na época, R$1.500, lá para o ano 72, 75, e eu com 90, mas com fé, passou-se os 2 meses, teve um irmão nosso da igreja, um senhor de idade, estava com câncer, e a gente foi visitar ele lá, eu era auxiliar da igreja, bastante, eu fui lá visitar o velhinho, né, com 70 e poucos anos. Entrei na casa dele, passei na garagem assim, entrei no quarto, fui lá conversar com ele. E ele me perguntou, irmão José, como é que está o trabalho de vocês? Na rua aí com os mendigos? Eu estava uma benção, irmão João, uma benção, estamos trabalhando, envolvido aí. E só eu pensando, né,
Ai, eu preciso do carro. Me diz uma coisa. E com quem tu está indo? Eu digo, tô indo com o irmão fulano de tal. Tá, mas quantos vocês são? Nós somos 3 casais e um rapaz solteiro. Mas não vai todo mundo, né? Eu digo, não vai só 5 pessoas, o carro do irmão é um Fiat Uno. Com mais um monte de roupa e comida, tudo, então você imagina, né? Mas me diz uma coisa, tu não quer comprar o meu carro? Eu digo, seu carro? Mas que carro? O meu Fuca. Eu passei do lado do carro e não vi. De noite, assim, do lado do carro, na garagem, não vi. E eu disse, mas só quer ver seu Fuca? Eu acho que eu não vou conseguir dirigir mais. E me deu um estalo, eu quase desmaiei. O Fuca era azul. O Fuca azul do sonho. E eu disse para ele, irmão João, eu preciso do carro. Eu não gosto de usar carro emprestado. E ele disse, quem sabe usa o meu carro? Eu disse, não. Mas eu vou te vender então. Diz, olha, não tem dinheiro. Mas eu vou te vender igual. E eu pensei, só 90 lá, né? Só 90. Quanto o senhor quer? Tá o valor de 1.500. Mas para ti eu faço 1.200. Faltava 1.110. E orando. Cheguei em casa eufórico para minha esposa. Olha, irmão João, lembra que tem um Fuca? E quer vender. Mas e o dinheiro? Meu patrão, nada contra os italianos, tá? Mas meu patrão italiano daqueles... Mão fechada é pouco. E eu fui orar a Deus e disse, vou encarar a fera. Eu tinha uma férias vencendo. E eu cheguei nele, orei uns dias, jejuei. Aí de hora jejuou bastante, né? Mas o azulzinho estava me esperando, né? Azulzinho me esperando. Cheguei nele um dia, chamei ele. Seu Júlio, o negócio é o seguinte. Já estou grande, né? Estou cuidando do dinheiro da empresa, levando no banco e tudo, né? Já estava meio exaltadinho, né? Eu tenho uma necessidade, eu quero comprar um carro. Por que o carro, José? Tu vende ônibus, te dou a passagem e tal. A empresa era lá perto do aeroporto. 2 ônibus do Pinheiro até lá. Quem conhece o Pinheiro sabe a distância. Vai vir de carro para aqui? Não é para cá. É para o trabalho na igreja. O trabalho na igreja? O trabalho aquele que tu faz? Ele já sabia, né? Já tinha isso. Mas e precisa? Eu digo, precisa. Eu preciso do carro. Tá, mas aí o que tu quer? Diz, eu quero que tu me pague minhas férias. Me dê essas férias, que eu preciso pagar. Tá, e quanto é o carro? É 1.200. Tu tem quanto? 90. Ele deu uma risada assim. Tá. Que carro é? É um Fusca. 1.500 ele. Que ano? 1972. Esse carro é muito bom. Eu tive um Fuca desse. Eu mandava para cá, para lá, fui em Tarumã. E tá inteirinho? Inteirinho. Joia. Vamos conversar depois. Para encerrar. Me adiantou, pagou minhas férias atrasadas, adiantou a próxima. E disse, olha, vou te dar um cheque, depois nós vamos conversando aí durante o tempo. Cheguei lá com o cheque. 1.110. Cheguei grandão lá para pegar o Fusca. Dia 13 de agosto de 1999. 13 de agosto para alguns era uma sexta-feira. É coisa de louco, de cachorro louco, de lobisomem. Eu não, para mim cheguei de Fuca em casa. Porque eu lutei, pensei, planejei e Deus nos abençoou muito. Muito, muito, muito. Porque havia um objetivo, ver a obra de Deus avançar. Aquele Fuca botamos muito drogado, levando para o Desafio Jovem Três Coroas. Quem conhece a Casa de Estrada Três Coroas, só o Fusca mesmo. Aquelas pedras lá, né? O Fusca foi várias vezes para lá, para Taquara, para São Leopoldo. E, olha, em 6 anos de trabalho assim foi uma benção. Por quê? Eu tinha pensado, eu tinha um alvo. Você não tem carro? Planeja. É para a obra de Deus? Deus vai te dar. Dá sonho, dá visão, toca no coração do patrão, e o patrão ficou bem feliz no dia que queria que eu fosse de Fuca. Fui lá mostrar o Fuca para ele, gostou muito. Gostou muito do Fuca. O velhinho partiu para a eternidade.
Era para mim usar o Fuca mesmo. Era para mim usar. Tudo tem que ter um planejamento. Vamos ler Provérbios 13, 22. De repente alguém quer um Fuca aí, hein? Olha, o Fuca hoje está caro, hein? O Fuca hoje está caro. Mas anda, sobe morro, desce morro, entra no banhado. É claro, não troca meu carro ali, tem um ar-condicionado, pelo Fuca, né? Mas se tiver que usar o Fuca, eu uso o Fuca, não tem problema. Não cai pedaço. Provérbios capítulo 13, versículo 22 diz assim: o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Quando há um planejamento na nossa vida, o planejamento vai alcançar até os netos, filhos dos filhos. Tem gente que diz assim, olha, eu me ralei para ter as coisas, o meu filho que se rale também. Será que isso é amor? Amor de pai? Não. Tem que procurar evitar isso. Esse preguiçoso, vai se ralar que nem eu me ralei, vai carregar pedra. Não faz isso. Atrai um amigo, tenha o filho como amigo, não como inimigo. Se tiver que se ralar lá, é por consequência dele, dos atos dele, né? Mas se pode ajudar, a Bíblia diz que o homem de bem deixa herança para os filhos dos filhos, os netos. Os netos. É a bênção de Deus. Olha o que diz lá, Deuteronômio 28, lá, a bênção alcança a família, gerações. Nenhuma avó, nenhum avô quer ver o neto sofrendo, na miséria. Nenhum pai, nenhuma mãe. Mas precisa ter um planejamento. Deus quer dar prosperidade, Deus quer ajudar, mas a pessoa precisa estar dentro de um propósito de Deus. Capítulo 19 de Provérbios. Provérbios é uma fonte, um manancial, né? Capítulo 19 de Provérbios, versículo 14, diz assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Tem que ter planejamento, mas tem que ter compreensão do casal para que a bênção de Deus continue na casa. Os dois têm que ser prudentes no seu tratar com as finanças, senão volta lá atrás, o relacionamento conjugal é abalado. Quantos casamentos destruídos por causa da questão financeira? Quantos casamentos destruídos? Mas quando o casal unido, eles planejam, a bênção de Deus vem sobre a sua vida. O Bom Carlos está falando sobre a vontade de Deus, né, para nossas vidas. Casamento tem que estar na direção de Deus. Se o casamento não está na direção de Deus, a pessoa casa com a pessoa errada, uma gastadora, uma consumista, ou um consumista, acaba o casamento, não vai longe. Ou cada um quer ter seu dinheiro, quer ser dono do seu nariz, compra o que quer, gasta no que quer, e a família passa a necessidade. Não vem a prosperidade, vem a destruição para a família. Mas Deus quer que nós planejamos tudo para nós não sofrermos. Nós temos que pensar sempre na obra de Deus, sempre no bem de Deus. Algumas pessoas eu ouvi falar, mas o irmão Enos lá não bota uma roupa bonita. Hein? Quem conhece o irmão Enos aí? Aquela camisa lá, cor creme, cor pêssego, é um pêssego, acho que era. Não tira nunca. Mas o irmão Enos estava pensando num projeto. Olha o projeto de Deus, colocou no coração dele. Construção da casa de retiro, lá junto com a irmã Maria. Um sonho do pastor, falecido pastor Otávio. Mas que o filho estava ali segurando. Estava ajudando, pensando. E hoje, quantos são abençoados com a casa de retiro? Né? Porque alguém se preocupou. A mesma camisa não estava suja, rasgada nem nada, estava bonitinha, cheirosinha. Né? Pensando num bem comum para a igreja. Hoje não anda enfaixotado? Anda ou não anda? Anda enfaixotado, irmãos, hoje. Porque aí se entende, estava economizando tudo que podia, pensando num bem-estar da igreja, do ministério e do reino de Deus. O caminho da prosperidade passa primeiro por planejamento, planejar. Também, meus irmãos,
Para que esse caminho da prosperidade nos alcance, não pode dever nada. Dívida, não. Romanos 13:8, quem lê para nós aí, ou sabe de cor e salteado? Crentes aí, ó, as irmãs aí. O que diz em Romanos 13:8? Romanos 13:8. 13. 12, 13. 13. Esta é a ordem bíblica. A ninguém devais coisa alguma. Nem uma agulha. Nada. Para cumprir a palavra de Deus. Provérbios 22:7 diz assim: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Quando você deve para alguém, está sendo servo daquela pessoa. Está devendo para alguém. Dívida é coisa terrível. Nós temos que dissociar, separar dívida de obrigação. Obrigação quando você faz uma compra, uma prestação e tem durante os meses aí que pagar. Tal data tem que pagar, é uma obrigação. Passou da data, vira uma... Passou um dia, vira uma dívida. Está devendo. Porque não cumpriu a obrigação determinada num contrato X. E é coisa terrível uma dívida. Tem pessoas que não estão nem aí, mas tem pessoas que nem eu que não dormem de noite. Tem que pagar tal coisa. Está chegando a data para pagar. O meu nome não pode ficar sujo. Não pode ser para o SPC, é para o Serasa. Tem gente que está nem aí, ó. SPC, Serasa, não estou nem aí. Vou contar para vocês uma história. Chegamos lá em Pelotas, no ano 2011. Fomos morar no apartamento lá que a igreja alugou. E aí precisava da internet. Eu fui lá no centro de Pelotas, lá comprar um modemzinho. Né, não tinha ali ainda um armário, né, para a empresa nos passar ali a ligação da internet. Fui comprar um modem. Fui na loja, na Colombo, tinha crédito, tenho crédito, né, tenho. Cheguei lá, muito caro. Fui em outra loja lá, beleza, esse que eu vou levar. A moça, opa, o senhor está com uma restrição. Restrição do quê? SPC? Mas como? Nunca na minha vida. Está errado? Não, está no SPC sim. Olha, eu acho que tem mais coisa, eu acho que tem Serasa. Não pode ser. Fui lá no SPC da cidade, olha, não consta nada, mas tem uma restrição aqui. Deve ser Serasa. Vou fazer o quê? Não deu para comprar. Né? Mas ali alguns dias tinha uma convenção em Porto Alegre, tive que vir. Vim direto. Quando eu cheguei no Tudo Fácil, ali puxei uma restrição, Serasa. A empresa que tinha comprado o carro, né, a revenda, me botou no SPC. Disse que eu estava devendo. Aí peguei o papel tudo, não estava devendo coisa nenhuma. Eu entrei com a revisional e o juiz mandou cancelar o pagamento da revisional e eu cancelei e eles botaram no SPC. Estou devendo a metade do carro. Eu não. Entrei com o advogado. Tirei 4 mil deles. Ganhei 4 mil deles, danos morais. Eu não estava no SPC, nunca fui no SPC. Sempre me cuidei, para não ter dívida. Essa vez entrou meu nome ali, mas aí o advogado levou 1.800, fiquei com 2.200 e dei glória a Deus, né? E entrou dinheiro para ajudar na obra de Deus. Tem males, às vezes, que né, vêm para o bem. Mas males que nós não praticamos, mas que vêm sobre nós. Quem sabe o diabo quis me envergonhar ali, que me entristecer. Eu fiquei pensando, não, vamos tirar um dinheirinho aí abençoado e vamos abençoar a obra de Deus. Amém? Então, dívida. Provérbios 22:7 diz, quem toma emprestado é servo do que empresta. E coisa triste, né? Cartão de crédito. Então, olha, eu sei que tem muita gente com cartão aqui, tem ou não tem? Tem. Como é que está teu cartão? Cartão de crédito não é crédito, é débito mesmo, é dívida. A pessoa compra, vou comprar. Estou com o poder, vou comprar, já está devendo. Sim, vai chegar dali a 30 dias, 40 dias a fatura, está devendo. Estou com o bem aqui, olha, comprei, está devendo. Se não pagar nos 31 dias, já tem
Está dívida, já tem juro. E a pessoa fica apavorada. E agora, como vou prosperar? Tem uma dívida. Não a dívida. Abandone, corte tudo que possa levar você a se endividar. Você vai ficar doente, vai ficar perturbado por estar devendo. Ih, minha hora passaram. Caminho da prosperidade, para nós prosperar. Eu fiquei pensando assim, ó. Quantos dos nossos irmãos poderiam ir lá no Ceará ajudar lá o irmão Paulo, o pastor Ezequiel? Quantos dos nossos irmãos poderiam viajar a São Paulo, ir lá em Rondônia? Porque as pessoas, muitas vezes, não se preocupam com isso, poderiam ajudar. Mas por não ter uma reserva financeira, né, Deus quer dar. Deus quer que nós abençoemos a obra e ajudamos nossos irmãos. E muita gente não se preocupa com a reserva financeira. Me diz uma coisa aí, se morreu um teu familiar hoje, tu tem aí 3 mil, 4 mil para bancar o velório? É? Tem gente que não tem. É sério. Que nada, pastor. Vou comer no restaurante, vou passar do bem melhor. E se dá um problema ali? Que tem que desembolsar 3, 4 mil na hora e não tem conversa. Hoje esse parcelo, né? Antigamente era na bucha, né? Senão nem se multava a pessoa. Hoje tem o cartãozinho ajuda, 12 vezes. Mas é uma dívida, cara. Aonde está a reserva financeira? Não somente para esses imprevistos, mas também para que a pessoa possa abençoar a obra de Deus. Quantas vezes no nosso congresso há uma necessidade e a gente vê assim, as pessoas não levantam a mão para abençoar a obra de Deus. E Deus quer abençoar o povo, que não tem uma reserva, tem um dinheirinho para ajudar ali. Aleluia. Muita gente perde oportunidades tremendas. Deus quer abençoar, Deus quer dar, mas a pessoa não aproveita a oportunidade. Muita gente acha, poupança não dá nada, dá. Investe na poupança aí, 0,37 ao mês, né? 0,37 ao mês. O que se faz com 0,37 ao mês aí, de poupança? Hein? 4,5 ao ano. Pouca coisa, né? A inflação come muita coisa, né? Mas é um dinheirinho. É um dinheiro. Tem aí tesouro direto, tem CDBs, tem renda fixa, tem renda variável. Tem muita coisa aí que a pessoa pode investir. Né? Usar a poupança, aqueles R$90 eu pensei, eu vou juntar, um dia vai dar para comprar um carro. Mas Deus abriu a porta antes, por quê? Porque eu estava batendo na porta de Deus. Se o dinheiro queimasse na minha mão, não tinha carro até hoje, nem casa. Mas o dinheiro eu sempre procurei. Eu falei para uma pessoa esse tempo, olha, não sei que é shopping, conheço shopping, mas nunca fui em shopping para comer nem nada. Não vou dar dinheiro para eles. E a pessoa riu de mim, digo, mas pode rir. Eu tenho uma casa para morar, tenho um carro para usar. O shopping não vai me fazer falta. Né? O dinheiro que eu vou investir, vou dar lá para as lojas lá, eu vou investir algo mais, né, benéfico para mim, para a minha família e para a obra de Deus. Mas tem gente que o dinheiro está queimando, não consegue reservar nada. Reservar nada. Te deram umas moedas aí, Dirceu? Quanto tem dinheiro aí? Não é para te levar, é só para te ver. Quanto? R$2? Dá para a irmã Jovina ver se é R$2 mesmo. Acho que é R$2, né? A irmã Jovina é esperta na matemática, né? Quanto tem, irmã Jovina? R$2 que ele falou? É? Passa a irmã Karina aqui na frente, essa é boa também a matemática. É R$2? Eu quero dizer que é 6. Olha o dinheiro aí. Quem tem dinheiro? Não, olha o dinheiro. Olha aí que está escrito nele. Não é diferente as moedas? São. Eu estou para te dizer que uma dessas moedas vale R$5.
que está escrito nessa moeda aí? 50 anos de quê? Do Banco Central do Brasil. Essa moeda é uma moeda que está ficando rara. Vale R$5. O Modiceu não viu, a Manjovina não viu, e a Macaína não viu. Ela tem uma moeda de R$1 que vale 5. É. Tem muita gente que tem oportunidade na mão e às vezes não vê. E sabia que tem moeda que vale R$10.000? Moeda de mais antigas? Você pega a moeda para lá e para cá e não vê. Às vezes está com 10 mil na mão achando que é um. Devolve que é meu, devolve. Daqui a 5 anos, 10 anos, essa moeda está valendo muito mais. Eu vou guardar, está guardadinha. Não vou dar na oferta, não. Estou de olho nele aqui, né? Estou o pé atrás com ele aqui, né? Então a gente muitas vezes tem o recurso na mão e não sabe usar. Não conhece. Sim. Eu fiz uma obra na Mauá e na escavação eu achei uma botija cheia de moeda. Ó. Tinha 2 homens trabalhando comigo, eu mandei eles mais cedo para o balcão, para eles estar comigo, e eu fiquei lá, eu vou ficar aqui ajeitando a obra. Tirei uma camisa que eu tinha por baixo, camisa difícil, eu rolei aquela botija com aquelas moedas e saí escondido por trás do balcão e dei no pé. Nada era de ouro, as moedas. Até você viu o histórico, né? O valor histórico. Essa expressão é boa, né? Dei no pé. Essa expressão é boa, né? Dei no pé. Tem gente que tem o recurso na mão e não vê, hein? Agora eu estou vendo, irmão, ó, vai ser uma loucura agora aqui, os cultos, aqui todo mundo com a moeda, olhando de um lado de outro. Vai para a internet, lá no Minástica, lá, e vai olhar quanto vale isso. Tem moeda valendo R$10.000, hein? De repente passou pela tua mão e tu botou fora 10 mil. Viu? A irmã não vigiou, se tivesse pegado, prosperou. Tinha prosperado, pegou? Aí. Então tem muitas vezes, tem dinheiro vem na nossa mão, Deus até permite. Isso aqui eu peguei lá me deram de troco na fruteira perto de casa lá. Olhei, olha que bonita. Opa, tem coisa diferente aqui. Vamos olhar. Deus nos abençoa muitas vezes dessa forma. Deus nos abençoa dessa forma. Vamos em frente. Provérbios 19 e 17, já vamos encerrar. O caminho da prosperidade também passa pela generosidade. Provérbios 19 e 17 diz assim, ó: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o benefício. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Quem é que paga mais que Deus? Não tem. Não tem. Provérbios 22 e 9 diz assim: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. É uma palavra bíblica, é uma ordem de Deus. Deus abençoa. 28 e 27 de Provérbios. Aliás, 28, versículo 28 e 27, do mesmo capítulo 22. Eu equivoquei aqui na minha... 28 e 27. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Coisa triste, hein? Agora, é para dar para todo mundo pobre. Tem gente assim, ó, lá na Lomba do Pinheiro, a gente desce, os irmãos que moram no Pinheiro sabem, tem na esquina, na Parada 13, um rapaz barbudo, com um cobertor nas costas, pedindo para todo mundo.
Encosta no carro, seja chuva, sol, encosta. Por gentileza, me dá uma moedinha, né, irmão Dirceu? Por gentileza, me dá uma moedinha. Barbudo, cabeludo. Ele pega as moedinhas, já vi, vai correndo no ponto de tráfico ali, se esconde no matinho e vai fumar crack. Esse dia minha cunhada viu ele no lugar, do lado do Antônio de Carvalho ali, uns meses atrás, cabelo cortado, limpinho e tudo, só que voltou para a mesma situação. Aí alguém perguntou para ele, por que tu está na rua de novo? Eu gosto da rua. Né? Eu gosto da rua, tem que se aproveita. Então a gente precisa dar para o pobre, mas tem que haver prudência. Tem que haver prudência. Abençoar aqueles que precisam, mas com prudência. A Bíblia diz em 29 de Provérbios, versículo 7, informa-se o justo da causa dos pobres. Sabe que tem muito enganador por aí, né? Não quer trabalhar, né? É preguiçoso, não quer trabalhar. Quer se escorar nos outros. Então, o crente não pode ser bobo. Tem que ser bom, mas não pode ser bobo. Né? Não pode ser bobo. Não pode entrar no caminho de... Para nós encerrar, meus irmãos. Então, o caminho da prosperidade vai nos levar à riqueza e nós vamos abençoar a obra de Deus. Agora, a prosperidade bíblica. Vamos ver Jó. Capítulo 42. Como Deus age. Viu? Você pode ser rico, ser próspero, é só colocar a palavra de Deus na tua vida. Jó capítulo 42, versículo de número 5, diz assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Essa é a prosperidade espiritual de Jó. Jó antes conhecia Deus só de ouvir. Agora vem, cresceu, prosperou na sua vida espiritual. Versículo 9 diz que, na última parte, que Deus aceitou a oração de Jó. O Jó havia crescido espiritualmente, prosperou espiritualmente. Não somente espiritualmente, mas no versículo 12 do capítulo 42, a Bíblia diz: E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas. Vai ter tanto bicho assim, né? 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Duplicou, Deus prosperou a vida financeira de Jó. E a vida familiar? Capítulo 42, versículo 13. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A vida familiar prosperou. Mas de quem? Daquela mulher que disse: amaldiçoa teu Deus e morre? Sim, daquela mesma mulher. Aquela mesma mulher. Deus deu novamente. A família estava unida novamente. Houve prosperidade. E o versículo 16, nós vemos o bem-estar físico de Jó. Depois disto, viveu Jó 140 anos. Mas o homem não estava para morrer. Não estava cheio de chagas, de cânceres e tantas coisas. Depois da prova, viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos, e os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então, Deus quer nos abençoar espiritual, familiar, financeiramente, e nosso bem-estar físico. Para quê? Para que possamos abençoar a obra de Deus. Eu posso ser rico? Pode ser rico. Irmã, tu pode ser rica, ou tu já é rico e não sabe. É só colocar em ordem aquilo que Deus determinou pela sua palavra, e a prosperidade, a bênção de Deus, a riqueza de Deus vai vir sobre a tua vida nessa noite. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé.